Eu vi uma menina falando sobre, é bom entender um pouco sobre a sua insignificância pro mundo, sabe? Você entender que você não é o centro de tudo, que você não é a razão de tudo, que as pessoas não estão falando de você, que as pessoas não ligam pra você. Mas, e se a gente falar sobre a sua significância? Sobre aqueles corações e almas que você toca, sobre aquilo que de fato você faz diferença no dia a dia das pessoas. Eu, como influenciadora, eu penso muito sobre isso, sabe? Porque eu tô hoje em Linhares, pro aniversário de 40 anos de uma amiga, vou fazer 40 anos semana que vem, e tava pensando justamente isso, quando a gente é influenciador, a gente querendo ou não, a gente toca as pessoas. É claro que a gente não tem uma significância enorme, as pessoas vão olhar o nosso conteúdo, ver de alguma forma, e aquilo vai tocá-las de algum jeito, que seja pro positivo, seja pro negativo, a gente vai tocar de alguma forma e as pessoas vão seguir a vida delas. Não vão ficar remoendo aquilo ao longo do dia como uma notícia super ruim que te coloca mal. Eu tenho notícias que eu, sei lá, que eu tive acesso há 10 anos atrás, que até hoje me afetam muito. Tipo, elas me vêm à mente e eu falo, caramba, por que eu lembrei disso? E por que não? A gente não poderia ser pro positivo para algumas pessoas esse mesmo nível de notícia. Tipo, por exemplo, a gente contar uma história muito bacana de superação da nossa vida e isso ressoar durante muito tempo na vida de determinadas pessoas de forma positiva e trazer esse ar de leveza, essa entrega a algo genuíno, sabe? E eu fui surpreendida semana passada por um influenciador, barra amigo, barra conhecido, barra seguidor, falando justamente sobre isso, sobre o meu conteúdo, quanto eu toco, sobre como ele me segue. Ele é paramentado pela psicóloga a seguir pessoas que ele admira e que tem como referência. E que a pessoa seria eu. Eu fiquei tão lisonjeada e tão sem palavras pra descrever o quão feliz eu fiquei que eu não consegui responder. Eu só agradeci, sabe? E depois eu fiquei pensando, por que a gente também não reconhece a nossa significância na vida das pessoas? Por que a gente fala tanto sobre recolher a nossa insignificância? Recolher o tão pequeno que a gente é? Se na verdade, talvez a gente seja bem maior do que a gente mesmo pensa. Já parou pra pensar por essa ótica? E é sobre essa ótica que eu tô pensando. Eu lembro que naquela semana em que a mamãe tava me bombardeando com as informações do cometa que tava passando o Atlas. Quem acompanhou essa história viu que eu fiz um Reels falando e argumentando e falando que aquilo tinha tirado meu sono, e tinha tirado meu sono de fato. Tanto que no dia posterior a essa notícia e ao contato com todas essas informações, eu lembro que eu fiquei olhando pro horizonte. Eu moro numa cidade linda, litorânea, que é a Vila Velha. Eu fiquei olhando pro mar, pra imensidão do mar. Eu falei, gente, a gente é muito pequeno comparado ao universo. O que é a Terra comparada ao universo? O que nós somos? Uma poeira cósmica. Mas aí eu olhei para o oceano, eu olhei para os navios enormes, majestosos, olhei para a dinâmica entre o céu, eu olhei para o sol, eu olhei e falei, não, a gente é muito grande. A gente é muito maior. A nossa significância perante esse universo, por mais que eu acredite assim, que exista muito a ser descoberto, olha tudo que nós somos, olha o ecossistema que nós somos, olha a complexidade da Terra. Então ali eu cheguei à conclusão de que tudo tem a ver com uma ótica. E é sempre melhor nos enxergarmos o nosso mundo, enxergarmos a nossa vida pela melhor ótica. Ao invés de recolher a nossa insignificância, que tal a gente pensar sobre a nossa real significância? Perante a vida, perante as pessoas, perante os profissionais. Que tal a gente reparar, a Terra é uma poeira cósmica. A grandiosidade desse mundo, gente. Os meus olhos não conseguem enxergar o infinito e o além do horizonte. Então, você tá entendendo que tudo tem a ver com ótica, muito mais do que o que a gente acredita? Porque as nossas pré-definições, elas são tão limitadas e tão mínimas. E ao mesmo tempo, você pode enxergar como nada. E você pode diminuir a nada. Deixa eu ir lá que estão pedindo socorro. Eu não sei você, mas me conforta muito enxergar pela amplitude da coisa e pelo positivo. Isso me move, e não o contrário. Então, quando eu vejo uma pessoa minimizando a própria existência, falando o quão insignificante ela é, eu não posso me reconhecer, sabe? Eu me nego a se reconhecer como tal, dessa forma. Eu prefiro 1000 vezes me enxergar como uma diferença, como alguém que vale a pena, como alguém que tenha, sim, esse alcance, que tenha, sim, esse toque nessas almas que, de alguma forma, eu consigo alcançar. E continuo com essa ótica, eu vou continuar com essa ótica. E tem mais uma coisa que eu preciso falar. Eu fico muito feliz, eu fiquei extremamente feliz, grata, sem palavras mesmo, com os elogios do meu seguidor do Monte. Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. E como é bom receber um elogio, como é bom aceitar esse elogio, interiorizar, reconhecer o quão bom você é, mas principalmente como é necessário a gente entender sobre o nosso propósito. Eu já falei sobre propósito e identidade, mas o propósito ele tá muito alinhado com o que a gente gosta de fazer e o que a gente faz pra viver. E, gente, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço pra viver. Completamente. Tanto que eu sou incapaz de chamar de trabalho. Eu chamo pra captação, eu chamo pra vamos gravar, vamos fotografar, vamos filmar, vou parar para editar, vou parar para pré-produção, vou parar para pós-produção. Eu me nego a chamar meu trabalho de trabalho, porque quando você encontra o seu propósito de vida, e não é retórica, eu juro por Deus, é o que eu amo mesmo.
e não é retórica querendo defender uma linha de raciocínio que implementar isso na sua cabeça, não. É a minha realidade. Quando você encontra o seu propósito de vida, quando você realmente olha para aquilo e fala assim, caraca, eu amo isso aqui que eu faço. Eu sou incapaz de chamar de trabalho porque eu amo fazer isso que eu faço. E tudo se encaixa. Aí você escuta um profissional falar que te tem como inspiração, que tem a sua dicção, você como referência, que conversa sobre você com a analista, você fala assim, caraca, eu tô muito no caminho certo. É isso. Então como, assim, recolher a minha insignificância? Não, eu tenho que explanar a minha significância. É sobre isso.